Grandes nomes do cinema brasileiro vieram ao Congresso Nacional em busca de apoio para a aprovação de leis de proteção e fomento à cultura do nosso país, em especial à produção audiovisual brasileira. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora a cineasta Tata Amaral e o cineasta Tony Venturi. Tata e Tony, muito bem-vindos ao programa Cidadania e bem-vindos aos estúdios da TV Senado. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com a sua audiência, com essa audiência sobre o nosso audiovisual, que é tão importante, não é, para a nossa cultura, a nossa economia, a nossa vida, o nosso imaginário. Realmente é um prazer poder dividir esse ambiente todo com vocês. Obrigado, Marcela. Obrigado. E obrigado à audiência do Cidadania. O Cidadania hoje tem um colorido especial, a gente recebendo dois cineastas tão importantes para a nossa cultura, toda a equipe. Obrigada. Muito feliz também com a presença de vocês. Você tocou num ponto importante, Tata, a questão econômica da produção audiovisual brasileira, da produção do cinema brasileiro. Tony, conta pra gente um pouco como é que está esse panorama, fala um pouco desse sistema, né, de todo esse conjunto de empresas envolvidas na produção, de profissionais, de contribuição do cinema brasileiro, da produção audiovisual para a nossa economia e também para a nossa cultura. Claro. Obrigado pela pergunta. Eu vou tentar colocar de uma forma bem coloquial, né, para que chegue às pessoas de uma forma humana. Primeiro, apresentar um pouco toda a turma que veio aqui a Brasília. Nós temos um grupo chamado G11, que são das 11 principais entidades brasileiras do audiovisual independente. E isso é legal, né, falar, porque nós somos independentes. Porque a nossa indústria, ao contrário de uma petroquímica, que tem uma plataforma, que tem grandes plantas, ou a indústria automobilística, que são grandes plantas, a nossa indústria é horizontal. É uma miríade de 18.569 empresas registradas na Ancine. E por isso, você entende, ela é pulverizada pelo país. Essas 11 entidades são de sindicatos, entidades de cineastas, de realizadores, de produtores, e a última entidade a entrar foi o Mais Mulheres. E aqui está a Tata para falar um pouquinho sobre essa nossa economia, da economia criativa do audiovisual brasileiro. O Mais Mulheres é o grupo, né, que eu represento aqui. Ele é composto por mulheres de lideranças no audiovisual, né, que assumem um papel de protagonismo em diversas linhas, né, do audiovisual, seja na direção, na produção, na legislação, espaços executivos também, né, como chefes de empresa, chefes de plataformas e principalmente a batalha, né, do Mais Mulheres é colocar realmente as mulheres, jogar luz, né, a realização das mulheres. E a gente está aqui, apesar de eu ser a única que está representando Mais Mulheres, somos 5 mulheres aqui, representando diversas regiões do país. A pessoa que nos organizou enquanto Mais Mulheres nesse grupo, que é a Débora Ivanov, que está aqui também, fazendo parte desse trabalho que vocês estão fazendo aqui no Congresso Nacional. Né? Ela é uma produtora, né, sócia da Gulani Entretenimento, que produz muitas obras que todo mundo pode ver. Agora está produzindo cena para Netflix. E ela também foi diretora na Ancine, né, Agência Nacional de Cinema, e lá, enfim, teve um desempenho incrível. Além disso, ela incrementou a comissão de gênero, né, nas instituições. Isso depois foi extinto, e nesse momento que ela depois saiu, né, terminou o mandato, ela veio nos organizar enquanto liderança. E essas lideranças, só para terminar um pouquinho o raciocínio,
Nós estamos organizadas em todo o país, porque uma das características, né, do fomento ao audiovisual nos últimos, digamos, 13 anos, né, 12 anos, foi valorizar a regionalização. A produção regional, né, as diferenças de características das culturas, exato. Nesse país gigante nosso, né, tantas culturas diferentes, né, com tantas manifestações culturais diversificadas, e cada canto do país existe né, seus folclores, suas... Só completando além de cineasta, estou aqui pela PASSE, que é a Associação Paulista de Cineastas. Sim. E, como eu disse, tem 2 outros sindicatos e 9 outras entidades, né? Viemos com uma pauta densa, com uma pauta muito densa, e Tata já tocou numa delas, que é a questão da cota da TV paga, que vence agora em setembro. A cota da TV paga, que permite um espaço para a produção nacional do filme e da série independente brasileira, foi resultado desta regionalização. Foi ela que criou esse ciclo virtuoso, maravilhoso que vivemos nos últimos 12 anos, e na verdade é uma cota de 3,8% no horário da TV paga, e que foi realmente causou uma primavera de produção. Foi ela que expandiu, e nós chegamos a esse número de 18 mil empresas. Essa cota de 3,8% é a participação de filmes e nacionais, séries brasileiras no horário nobre, que significa 4 horas por semana. Só isso já revolucionou. 4 horas por semana dá menos de 1 hora por dia útil, se a gente considerar os 5 dias úteis da semana. Exato. A gente tem que considerar 7 dias nessa reserva. Se considerar em 7 dias, aí fica menos ainda, né? A gente vai ter aí um pouco mais de meia hora. Ou se considerar que o que é um horário nobre na TV? Vamos pensar também, porque ela não pode ser uma cota, a cota implica horário nobre, não pode ser na madrugada que está todo mundo dormindo. Sim. Então, se considerar que o horário nobre é das 18 horas, né, às 22 horas, eu creio que até às 23, agora eu não estou me lembrando exatamente do ponto técnico, se considerar que são 5 horas por semana, vezes 7, nós estamos falando de 35 horas, então 4 horas significa, você entende? Uma parte bem pequena, seria o 10% do horário Essa nobre. cota, ela está prestes a vencer, dia 12/9. Então, uma das coisas que nós temos é o PL do Randolfo Rodrigues, o qual o nosso senador, você podia falar um pouquinho, vai conduzir e fazer com que ela seja renovada. Essa renovação aumenta também esse tempo, mantém o tempo ou coloca ela de uma forma permanente? Porque quando a gente veio conversando aqui um pouco sobre isso, vocês me passaram essas informações, me passaram um release também, me chamou a atenção que essa lei, né, que essa regra, que é uma lei de fomento, né, à produção, inclusive de fomento ao acesso à produção audiovisual brasileira. Ela não é tanto uma lei de fomento porque ela não injeta recursos. Sim. Ela abre espaço para que a obra apareça, né? E o fomento vem do FSA, que aí é um outro mecanismo. Esse outro mecanismo não está sob nem ataque, nem sob questionamento. O que me chamou a atenção foi ela ter um limite temporal, né? Essa renovação mantém um limite temporal ou deixa ela como até permanente? 2031. Mais um período. Então, quer dizer, o que é importante dizer, né, do que a gente chama de cota de tela de TV a cabo, é que ela garante que o público brasileiro tenha acesso à nossa cultura. Porque o público se reconhece regionalmente, se reconhece como mulher, como pretos e pretas, como indígenas também, e nas histórias que nós podemos contar. Então, o que aconteceu quando a cota começou, o que a gente chama, né, de cota, a lei da TV a cabo, o que aconteceu quando ela começou a ser implantada, essas 4 horas em horário nobre durante toda a semana, não é um dia, espalhada por toda a semana, é que o público gostou tanto que depois de um tempo, essa ocupação foi muito maior. Essa ocupação, quer dizer, natural. A gente começou a produzir... Estimulou a produção e o os acesso. canais passaram a pedir mais obras. Conteúdo.
do que aquelas 4 horas. Então, isso é muito importante, porque é um dado que diz que o público brasileiro gosta da produção e quer ver a produção brasileira. Então, isso se extingue. A lei do nosso senador Randolph, o projeto de lei do nosso senador, ele estende até 2031, né, essa participação, essa presença, né, do audiovisual brasileiro na TV paga, e ele também legisla, ele propõe que aconteça a cota de tela nos cinemas. Tá. Esse é um outro ponto. Esse é um outro ponto. Vamos passar para essa parte. Esse é outro ponto. Explica para a gente, o bacana Tony, o que são essas cotas de tela? Explico com prazer, Marcelo. O bacana desse projeto de lei é que já está agregado o da cota de tela de cinema, que este é um problema que em 2019 ela não foi prorrogado, porque é um projeto de lei que é prorrogado a cada ano e é o projeto de proteção à nossa indústria mais histórico da nossa história. Ela tem 87 anos, ela vem lá de Getúlio Vargas, onde, você entende, foi instituído não só a contribuição que existe hoje, até hoje, e alimenta o fundo setorial, que fomenta a nossa atividade, mas também um pequeno espaço nas telas de cinema, né? Ela foi se modernizando ao longo do tempo, porque naquela época só havia o grande cinema, a sala de cinema, nem televisão, ela foi criada antes da televisão, e ela em 2019, em função de toda a convulsão política e ainda no governo Temer, ela não foi renovada. E o que acontece? Olha a situação que nós estamos vivendo. Oppenheimer, filme lindo, Barbie, etc., estão ocupando nesse momento 98,5% de todas as salas de cinema do Brasil. Isso é uma questão, assim, predatória para o mercado. Aí tem uma questão econômica mesmo, é uma questão de isonomia, sabe? É uma questão que no próprio OCDE, você entende, em julgado, não é o caso, ninguém está movendo processos, ela não faz sentido, não tem lógica, sabe? Porque elimina a possibilidade de qualquer outro filme. Então, mesmo os nossos filmes mais populares estão com uma enorme dificuldade. E pela não existência ou pela não renovação dessa cota desde 2019, o público brasileiro está começando a perder o hábito de ver as nossas imagens. Então, ela é fundamental que ela volte a existir, porque ela nos dá o pilar e a sustentação dessa diversidade que ela falava, da possibilidade do público ver nossas histórias, para nós brasileiros nos reconhecermos na tela. Eu queria ainda acrescentar, né, um ponto relacionado à cota de tela no cinema, além de, como disse o Tony, ser uma defesa histórica da nossa cultura, né, a primeira lei é de 1937. Por que é importante isso? Né? Acho que não é só uma questão de quem trabalha com audiovisual. A importância dessa reserva, digamos, né, da cota do que a gente chama de cota de tela, é também econômica no seguinte sentido. Quando você vê um filme, em especial os filmes norte-americanos, ocuparem praticamente 100% das nossas salas de cinema, você, economicamente, esses ingressos são vendidos e os recursos vão para as distribuidoras e produtoras internacionais, eles não ficam aqui no Brasil. A Débora Ivanov, né, esses dias, estava comentando que ela leu um estudo sobre o caso da Coreia, onde, na época, né, acho que em 94, se não me engano, o filme Jurassic Park ocupou 100% das salas de cinema da Coreia. Uhum. E o presidente teve acesso a alguns dados e que diziam o seguinte: o faturamento dos produtores e distribuidores do Jurassic Park equivalia à venda de 1,5%, 1,5 milhão dos automóveis Hyundai
para fora. Na Coreia do Sul. Então, ele viu que havia uma evasão de dinheiro. Quando o público coreano, no caso, né, gastava o seu dinheiro com os ingressos para o Jurassic Park, equivalia à venda, à exportação de 1,5 milhão de carros. Então, garantir que o público tenha acesso, pague ingresso para o filme coreano era uma questão financeira, porque os recursos ficavam na Coreia para serem reinvestidos em tudo que é possível, mas também, e principalmente isso, e ao observar a cultura cinematográfica norte-americana, você, através do audiovisual, você está divulgando a sua cultura. Então, hoje em dia, você vê um monte de gente querendo aprender coreano, querendo comer, jovens querendo comer a comida coreana. E é isso que a gente quer também. A gente quer trocar com o nosso público. Qual é a nossa comida, qual é a nossa roupa. Tem uma questão de soberania até aí, né? Exatamente. Porque a indústria cultural, especialmente a indústria cinematográfica, ela traz, né, um conceito da política de soft power, Exatamente. que é justamente isso. Você vai impondo cultura, isso se reflete em comportamentos, em modos de consumo. Exatamente. E aí, no caso, a gente tem também essa questão econômica que você colocou, né, tá? E completando esse raciocínio, a partir de 94, eles fazem leis que protegem o próprio mercado, no caso a Coreia, né, completando o seu raciocínio, e que mudaram radicalmente, você entende? Esta questão. Recentemente, alguns filmes coreanos que ganharam inclusive o Oscar. Em função de uma política estrutural de 20 anos atrás. Esta é a questão. Esse ponto é bem importante, desculpe de interromper, claro. Mas é porque você me chamou a atenção por uma questão que eu vinha refletindo sobre todo esse trabalho que vocês estão fazendo, essa busca de proteção. É uma questão que aí fica até um pouco polêmica, e esse fato da Coreia do Sul talvez responda em parte, mas eu queria ouvir de vocês. Quando você cria um mecanismo como, no caso, a Coreia do Sul criou um mecanismo, ou mecanismos legais de proteção, incentivo à produção cinematográfica local, isso não cria um tipo de protecionismo que acaba, por exemplo, inibindo a competitividade da produção cinematográfica brasileira em relação ao mundo, né? Quer dizer, a gente coloca uma proteção aqui, não deixa os filmes estrangeiros entrarem, aí isso poderia gerar entre aspas, uma acomodação. Bom, a gente não precisa fazer tão porque a gente tem tão bem feito, porque a gente tem um mercado enorme no Brasil, a gente não precisa se preocupar com o sucesso dos nossos filmes lá fora. E o que aconteceu no caso da Coreia do Sul não foi bem assim. Não, e não só no caso da Coreia do Sul, como no caso de todas as cotas que tem no planeta todo, nas nações que se propõem ter soberania, todas protegem sua cultura, fomentam a indústria cinematográfica, a indústria do audiovisual. E como aconteceu aqui, essas cotas que nós queremos renovar, não vão dar lugar de conforto, elas vão somente permitir um pequeno espaço para nós competirmos um pouco mais de igual para igual com a indústria dominante, com a indústria hegemônica, com a indústria um nivelamento de oportunidades. Nivelamento de oportunidades, porque essa não é que vai desaparecer, ao contrário, primeiro que elas sempre existiram, elas só foram interrompidas, o nosso espaço fica sempre restrito entre 12%, 10% por ano, 15% das salas de cinema, na televisão fica também entre 10%, 12%, 15%, é só para nos colocar de igual a igual. Porque é uma disputa, Marcelo, assim, para os espectadores, para as pessoas terem uma ideia do que é. O volume, a escala de valor de produção é infinitamente maior em relação a nós. Um único Oppenheimer, um único Barbie é o dinheiro de toda a produção nacional de todos os filmes e séries brasileiras. Porque são 150 milhões de dólares de produção e 150 milhões de dólares para lançar o produto no mundo.
Esses 300 milhões de dólares é o valor exato do que o Fundo Setorial Audiovisual tem para os 400 filmes e séries que são produzidos no Brasil e que não tem onde escoar. É uma coisa extraordinária. Então, é uma escala tão grande assim, Davi contra Golias, mas é um Davizinho desse tamanhico. Tem que ter algum tipo de proteção para que se permita que esses Davis cresçam um pouquinho para conseguir competir, inclusive, globalmente. A gente tem mais 5 minutos de entrevista. Nossa, a gente tem tem um assunto principal. Não, esse é principal. Vamos pular aqui. É o mais urgente. Esse é o mais urgente. O VOD é o Vídeo On Demand. Explica para a gente o que é isso e qual é o ponto que vocês vieram em busca de apoio de divulgação, né, do nosso pensamento e desejo. Vídeo on demand é aquele vídeo que você compra, né, nos streamings, qualquer deles, pelo celular, pelo computador, pela televisão. Dá um exemplo pra gente do que é streaming para a pessoa entender. Game of Thrones. As plataformas. Netflix, Amazon Prime, Globoplay. Agora todo mundo entende, né? Às vezes a gente fala streaming, nem todo mundo sabe. E o VOD é essa maneira de se relacionar com as obras que estão nessas plataformas, né? E atualmente o que é muito importante para a gente, eu diria talvez o mais importante dessa relação com os streamings é que a gente, porque o que acontece, né? Nós brasileiros, a gente tem a ideia, a gente busca maneiras de realizar, maneiras financeiras, mecanismos financeiros, e aí a gente exibe essas ideias. A ideia, o roteiro, o argumento, ele é uma produção nossa, minha, do Tony, de qualquer das pessoas que produzem. Pelas plataformas. Uma das modalidades que mais tem acontecido aqui, sem a regulação, é que os streamings compram a nossa ideia, pagam pela nossa ideia, financiam, realizam. Nós realizamos. Nós produtores brasileiros realizamos. Nós temos a responsabilidade fiscal, trabalhista, artística, mais ou menos, porém, eles compram a ideia e a ideia passa a ser deles. Por exemplo, eu realizei o filme Antônia, e é como se, caso fossem eles comprando essa ideia hoje, eu venderia a ideia e eles poderiam realizar essa ideia com outro diretor, com outra produtora, em outro país, inclusive. Qual é a proposta? A proposta é manter a propriedade intelectual, autoral, patrimonial aqui. É como uma patente. Você patenteia o açaí para o Japão poder explorar aqui no Brasil? Não. É nosso. Né? Então, as ideias têm que ser nossas, têm que ficar conosco para, se eu quiser produzir uma segunda temporada do Antônia, eu vou até você. Perfeito. E licencio a possibilidade de você produzir por 2, 3 anos, depois eu posso voltar a propriedade intelectual. Nossa. E para a gente fechar o nosso último ponto, que a gente está acabando... Propriedade intelectual, eu só queria completar, tem um recolhimento de uma taxa, e essa propriedade intelectual, através de um percentual pequenininho do faturamento deles em obras que eles vão escolher fazer, mas que a propriedade intelectual fica em nosso lado. Então, são 3 pontos principais. E o último assunto que está muito coligado são os direitos autorais dos diretores, roteiristas, músicos, intérpretes, que são os atores, são os direitos conexos, e os produtores. A gente não recebe no ambiente digital, nesse novo ambiente da internet, o nosso direito autoral pela veiculação das obras. E patrimonial, né? Não, a gente... Bom, mas o patrimonial, o patrimonial é nosso na obra independente, certo? Depende dos coprodutores, mas a gente não recebe pelo autoral. E é isso que está em discussão hoje no Congresso. Estamos tentando tirar um texto, você entende? Junto com a Lira e as radiodifusoras, que estão um pouco resistentes. E a gente espera chegar num lugar para que o futuro, para que nós deixemos algo
assim, porque é a nossa herança, a nossa criação, a nossa herança. Eu, como diretor, gostaria que esse patrimônio fosse, você entende, fosse valorizado e remunerar quem faz, né? Exatamente, remunerar quem faz a exibição de nossas obras. Então, esse PL está em discussão, é o PL da Jandira Fegali, e a gente espera que a gente chegue num acordo com as radiodifusoras e plataformas e todos saiam bem desta nova lei, desse novo marco legal para o audiovisual brasileiro. Bom, espero que toda essa saga de vocês, de todo né, de todas as associações, de todos os profissionais do cinema brasileiro tenham êxito. E eu agradeço mais uma vez Tony Venturi e Tata Amaral pela brilhante presença de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigada. É realmente um prazer poder falar com você e com a audiência do Cidadania. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.